Seja muito bem-vindo a mais um Café com Jesus e conosco o pastor Sérgio e a missionária Ana Lúcia. Meus queridos e amados irmãos, estamos felizes neste dia por tê-los conosco neste vídeo, tá certo? Curta, dê o seu like, se inscreva para nos ajudar, tá bom? A propagar a palavra do Senhor. Eu quero que você vá conosco agora através dessa oração, em seguida com a palavra em nome de Jesus. Missionária Ana Lúcia. Pai, Senhor Jesus, para todos, que Deus abençoe cada um. Oremos ao nosso Deus, Pai eterno e poderoso. Obrigado, Senhor, por este momento. Meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz falar, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um que estiver do outro lado, Senhor. Fala com cada coração, Senhor, que a Tua palavra possa ter morada, Senhor, e agir, trabalhar de forma poderosa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero compartilhar com você, neste dia, a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, apenas o versículo 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, mandas que eu vá ter contigo sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, durante esses dias o Senhor levou meu coração a pensar sobre essa passagem bíblica, sobre esse episódio que Pedro passa junto com os discípulos ali por ordem de Jesus. Escuta, olha bem, se nós tivermos com o nosso coração voltado para o Senhor, voltado para Cristo, nós iremos desfrutar do milagre. E não obstante, a Bíblia diz que Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado da margem. Enquanto isso, Jesus sobe no monte para orar, despede a multidão e sobe o monte. E eles vão para o outro lado, entram no barco e seguem. Mas no caminho eles se deparam com ventos contrários, se deparam com fortes ondas, e isso lhes traz medo. E é justamente nesta circunstância que nós precisamos perseverar. E olhando para o Senhor, focando Jesus, que é o mestre por excelência. E eu quero chamar a sua atenção, pelo menos duas verdades que nós precisamos guardar na nossa jornada para alcançarmos o milagre da parte de Deus. A primeira chama-se obediência. Essa verdade, essa vertente não pode sair da sua lista, aleluia, de obediência, que é a palavra do Senhor. Quem foi que falou com eles? Foi Jesus. E disse: ide, entrar no barco e vão para o outro lado. Queridos, aleluia, quando se fala da palavra de Deus, nós temos que entender que é uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é para ser cumprida, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então nós temos juízo, temos que obedecer à voz do Senhor, porque Ele é soberano, é o nosso Deus por excelência, é soberano, e Ele que manda, Ele que faz, Ele que é dono da vida, Ele que dá a vida, Ele que tira a vida, foi Ele que mandou. Então nós precisamos obedecer. Pedro, muito sábio, estava nessa embarcação. É possível, irmãos, que durante aquele momento de turbulência, aquele momento em que as coisas estavam ali muito perigosas, talvez alguém deve ter dito: vamos voltar, Pedro. Estamos na metade da trajetória. E ele disse: não vamos voltar, nós vamos prosseguir. Mas se nós formos voltar, o vento vai nos ajudar a voltar, porque ele é contrário, eu sei, mas a palavra do mestre foi para nós irmos para o outro lado. E eu vou, mas nós podemos morrer, pode até morrer, mas voltar atrás eu não volto, porque eu estou debaixo da palavra. Quem está debaixo da palavra está debaixo da promessa de Deus. Você está debaixo da promessa do Senhor, não deve voltar atrás, mas chegue em frente, porque o projeto do Senhor está lá na frente e a gente precisa perseverar. A segunda evidência, querido, é propósito. Temos que ter propósito. Você precisa ter propósito. Deus, Ele ama aqueles que têm propósito, até porque, se a gente for observar, o Senhor Jesus estava orando. É possível que Ele, como Deus, tinha um propósito naquele momento de turbulência que os discípulos estavam passando. Ele tem propósito na sua vida. O que você está passando não é vão. O Senhor tem algo a realizar. É preciso você enxergar, olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, e você vai perceber que é o momento de você colocar propósito. Guarda a palavra, mas põe propósito. E Pedro, ao ver tudo aquilo, Pedro tinha
a essência, aleluia, de quando Deus estava para operar um milagre. É possível que Pedro lembre dos momentos que Jesus operou grandes milagres. Outrora, Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar, mas agora ele não. Ele resolve pela madrugada ir ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos acabam entendendo ou percebendo e achando que era um fantasma. Gritam e até mesmo têm medo, mas nessa hora Jesus está caminhando em direção a eles. Pedro sente algo diferente. Pedro fala, se possível for o Senhor, se Ele quer nos surpreender, Deus Ele surpreende você durante esse momento difícil. Aleluia! E Pedro olha e diz, Senhor, se és tu, mandas que eu vá ter contigo sobre as águas. Escuta, irmão, a situação era ruim. Quem está no barco e cai na água morre. Eles eram pescadores, mas estavam preocupados porque se vai para aquelas ondas, morreria, o barco já enchia de água, eles já lutavam contra as ondas, mas agora Pedro propõe ao Senhor, mandas que eu vá ter contigo sobre as águas. Aleluia, se és tu, aleluia, faça a prova de Deus, lança propósito diante do Senhor, e quando ele lança, Deus honra isso, Deus gosta disso, aleluia, e ele diz só uma palavra, venha, e Pedro desceu do barco. Escuta uma coisa, quando as coisas estão difíceis na sua vida, na vida da sua família, na vida espiritual, na congregação que tu faz parte, no ministério que tu faz parte, a primeira coisa que pensa na sua vida, na sua cabeça, é pular do barco. Mas eu quero te advertir que quem pula do barco morre. Porque as ondas são perigosas. As circunstâncias, elas vão lhe conduzir à morte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedro não pulou do barco, isso aqui é revelação. Pedro desceu do barco. E quando Pedro desce, eu falei isso esses dias, em um ministério que fomos visitar. Pedro desceu. E quando Pedro desce, ele está na obediência, porque o Senhor disse venha. E quando ele vai, aleluia, ele vai, aleluia, para Jesus e anda sobre as águas. O segredo, meu querido, é propósito. Põe a propósito. Porque o Senhor ele vai estabelecer limites, mas ele também vai abrir caminho para você passar, ainda que seja perigoso. E ele vai caminhando, mas diz o texto que olhando ele, observando ele as ondas, teve medo. O problema é que a gente tira os olhos de Jesus. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, nós iremos vencer todos os obstáculos e vamos desfrutar de grandes momentos de milagre. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e põe nas ondas, ele afunda. Aleluia. Mas o bom é que Pedro não perdeu a submissão ao Senhor. Pedro, apesar de andar sobre as águas, ele não se achou. Apenas ele olhou para os obstáculos. E aí, como ele ainda continua submisso ao Senhor, ele disse, Senhor, socorre-me que eu estou perecendo. Jesus dá a mão e pega Pedro, socorre e entra no barco. Eu quero fechar isso aqui, porque essa palavra é muito profunda, ainda vou falar esses dias sobre ela, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro e Jesus entram no barco, tudo se aquieta. E o nome do Senhor foi glorificado, porque quando Pedro desce, ele desce para a glória do nome do Senhor, e os discípulos viram que ele andou sobre as águas. Mas quando afunda, Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas significa o seguinte, ele andou sobre as águas. Talvez muito se apegue à sua falha, ao momento que você afunda, ao momento que você dá um deslize. Mas eu quero te lembrar, apesar das suas falhas, você andou sobre as águas. Você desfrutou do milagre. Então, quando o inimigo dizer para você, você afundou, você pereceu, você não teve fé, diga para ele, eu andei sobre as águas. Em nome de Jesus, guarde essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Em nome de Jesus, receba, curta aí e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe.